Em um bairro pobre da cidade, vivia um jovem chamado Rei. Ele era um rapaz frio e sem emoções, mas um dia adquiriu uma habilidade única: ele podia enxergar cores que eram invisíveis para os outros. Assim como a maioria das crianças do bairro, Rei passava grande parte do dia nas ruas, socializando com outros adolescentes. Certo dia, dois amigos estavam sentados entre pilhas de sucata quando estranhos sons chamaram sua atenção. Assustados, comentaram entre si que o golem já estava ali. Um dos garotos ofereceu uma lanterna à criatura em troca de comida. O golem havia aparecido recentemente no setor 50 do bairro pobre. Ninguém sabia de onde ele vinha ou quem era seu dono. Para os moradores da comunidade, o mais importante era que, em troca de sucata, ele lhes dava comida. O gigante avaliou cuidadosamente o que os adolescentes haviam oferecido. No entanto, naquele dia, não parecia interessado na oferta das crianças. Virou-se e foi embora. O jovem que ofereceu a lanterna ficou furioso e gritou, perguntando para onde o golem estava indo. Ele queria que a criatura voltasse, mas seu amigo tentou acalmá-lo para evitar problemas. Foi então que um som estranho ecoou pela rua, como se criaturas semelhantes ao golem estivessem matando pessoas ali perto. No instante seguinte, um homem misterioso encapuzado saltou de seu esconderijo, pousando a poucos passos do perigo. Ele segurava a alça de uma bolsa que carregava no ombro. Dentro dela havia sucata, uma lanterna quebrada, parafusos e um rádio velho. O golem virou-se para ele, seus olhos brilharam com um fogo vermelho, como se estivesse analisando o conteúdo da bolsa. Momentos depois, o gigante estendeu sua mão e pegou o metal oferecido, segurando-o com apenas 2 dedos. Então, levantou a mão e despejou todo o conteúdo da bolsa dentro de sua boca. Os garotos que haviam falhado em trocar sucata por comida observaram a cena atônitos. Eles já tinham visto aquele jovem antes, e, como de costume, ele conseguiu uma grande quantidade de comida da criatura. Os meninos famintos não entendiam como ele conseguia tanto alimento toda vez que fazia a troca. Um dos garotos, determinado, teve uma ideia. Ele chamou o estranho de o fantasma da 17ª rua. Enquanto isso, o jovem que havia conseguido os mantimentos caminhava de volta para casa, ignorando tudo ao seu redor. Os adolescentes famintos tinham medo dele, mas decidiram seguir adiante com seu próprio plano. O fantasma da 17ª rua continuou seu caminho como se não percebesse nada. Mas, na realidade, ele sabia que estava sendo seguido. Conseguiu contar 7 perseguidores. Parou abruptamente e disse: "Vocês não precisam mais se esconder. Por quanto tempo ainda vão me seguir?" O líder do grupo, um jovem chamado Ron, sorriu, surpreso com a percepção de Rai. Ele tinha um visual marcante, um curativo no nariz, um dente faltando devido a uma briga de rua e uma mão direita coberta por soco inglês. "Você tem uma percepção incrível, Rei", disse Ron. "Mas agora, apenas coloque sua bolsa no chão e poderá ir embora sem ferimentos." Ron esperava que Rei aceitasse o acordo, mas Rei respondeu friamente: "Você está mentindo. Vocês não vão me deixar ir." Os garotos da região tinham uma lenda: um fantasma vive na 17ª rua. O fantasma branco caminha sem ser ouvido. Ele não sente emoções. Nunca olhe nos olhos de um fantasma, ou toda a verdade virá à tona. A história não agradou Ron, que apertou os punhos de raiva. Chamando o Rei de bastardo egoísta, ele atacou. Mas Rei era mais rápido. Jogou sua bolsa no chão, desviou do golpe de Ron e o fez perder o equilíbrio. Quando Ron caiu para frente, Rei o segurou pelo colarinho e o socou violentamente no peito. Ron caiu no chão com um grito de dor. Seus 6 seguidores ficaram furiosos, mas hesitaram em atacar. Então, um deles finalmente gritou: "Ataquem ele!" Os garotos correram para cima de Rei com pedaços de pau. Um deles pulou e tentou acertá-lo com um golpe poderoso, mas Rei desviou facilmente e revidou com uma cotovelada no rosto do atacante. O garoto caiu no chão, cuspindo sangue. Os outros ficaram chocados. Sem esperar pelo próximo ataque, Rei partiu para cima de seus inimigos, derrubando-os um por um. Tudo ao seu redor ficou vermelho, mas seu rosto permaneceu sem nenhuma emoção.
Quando todos os capangas estavam caídos no chão, Rei se virou para Ron e disse: "Não importa quantos venham contra mim, o resultado será o mesmo." Ron, furioso, gritou: "Monstro!" Ele não podia acreditar que um único garoto conseguiu derrotar 7 pessoas sozinho. Somente agora Ron percebeu o tamanho do seu erro. Rei se aproximou lentamente e disse: "Eu já te avisei da última vez." Ron tentou reagir, pegou uma faca escondida e apontou para Rei, dizendo para ele não se aproximar. Mas Rei percebeu algo estranho. Ele via cores invisíveis aos outros. Dentro de cada pessoa, existia uma pequena copa de emoções que se enchia com diferentes cores de mana. Vermelho representava raiva, ódio e amor. Azul representava desespero e zombaria. Amarelo indicava alegria e felicidade. Mas o coração de Ron estava preenchido por um negro profundo. Ele estava dominado pelo medo. O líder da gangue deu alguns passos para trás até bater contra uma parede. Suando frio, percebeu que não tinha para onde fugir. "Você merece ser punido, mentiroso," Rei disse friamente. Depois de derrotar seus inimigos, Rei seguiu para casa. O cenário urbano sombrio era familiar para ele. Ao entrar em um pequeno esconderijo, foi recebido por um grupo de crianças famintas. Entre elas estava Pale, o líder das crianças do subterrâneo. Os pequenos abraçaram o rei, rindo e chamando-o de irmão mais velho. Eles haviam conseguido poucos mantimentos naquele dia: algumas moedas, chicletes, um pedaço de pão e alguns doces. Pale tentava dividir a comida igualmente entre todos, mas Rei ainda não tinha mostrado o que trouxe. Quando ele abriu sua bolsa e revelou uma pilha de comida, as crianças gritaram de alegria. "Você conseguiu comida do golem!" exclamaram. Elas já haviam tentado a troca antes, mas sempre falharam. Rei era o único capaz de conseguir comida porque o golem só aceitava objetos com resquícios de mana. E sem enxergar essa energia, ninguém sabia o que oferecer. Pale então declarou: "Graças ao nosso amigo, hoje não passaremos fome." Enquanto as crianças comemoravam e dividiam a comida, Rei silenciosamente deixou o local e voltou para a escuridão da cidade. Rei, apesar de jovem, era maduro para sua idade. Ele sabia que a comida nunca era suficiente para todos, e, por isso, sempre buscava maneiras de garantir que as crianças da masmorra, seu refúgio subterrâneo, tivessem o necessário para sobreviver. Enquanto observava um rio de águas escuras e furiosas, pensava se deveria ir até o armazém. Seu próprio reflexo na água fez com que recordasse o quanto devia sua vida àquelas crianças. Um ano antes, as crianças do subterrâneo o haviam encontrado quase inconsciente, enterrado na neve. 6 pequenos reuniram forças e arrastaram o jovem à beira da morte para fora do frio congelante. Mesmo sem vontade de viver, Rei foi salvo por eles. Quando despertou, viu 6 rostos assustados à sua frente. Eles estavam felizes porque o estranho estava acordado, significava que ele se recuperaria. Agora, voltando à realidade, Rei sabia que precisava retribuir essa dívida, seja ajudando nas tarefas diárias, ou até se vingando de quem os ameaçasse. De repente, Rei ouviu alguém chamando seu nome. Era Pale, o líder das crianças do subterrâneo. Ele insistia que Rei pegasse sua parte da comida. O jovem recusou, dizendo que não estava com fome. Mas seu estômago roncou alto, traindo sua mentira. Pale riu e disse: "Seu estômago discorda de você, Rei." Sem aceitar desculpas, ele dividiu um pedaço de pão igualmente. Rei não teve escolha a não ser aceitar. Enquanto comiam, uma tempestade negra começou a cair do céu. Chuva negra era um fenômeno raro e misterioso. Alguns diziam que acontecia quando magos usavam magia demais. Pale acreditava que o golem havia sido criado por magos. Rei discordava, dizendo que poderia ser apenas um robô. Mas Pale insistia: "Aquele golem se move com magia, Rai." "Eu tenho certeza." O jovem olhou para o céu. Seus olhos brilharam em um tom dourado. No fundo, ele concordava com Pale. Enquanto o golem caminhava, ele absorvia a mana do ambiente e a misturava dentro de si. Esse processo liberava um gás negro, e Rei suspeitava que a chuva negra e o gás negro tivessem alguma conexão. Porém, naquele momento, ele tinha assuntos mais urgentes a resolver.
Levantou-se e avisou a Pale: preciso sair por um tempo. Pale ficou preocupado. Mas com essa chuva? É perigoso. Rei não respondeu, apenas aconselhou que o amigo monitorasse o nível do rio. Se as águas subissem, poderia haver inundações. Antes que Pale pudesse detê-lo, Rei desapareceu na noite escura. O jovem caminhava pelas ruas desertas e silenciosas. A superstição local dizia que uma única gota da chuva negra poderia deixar uma pessoa doente. Por isso, todos se escondiam dentro de casa. Mas Rei não era alguém que acreditava nessas histórias. Além disso, ele sabia como se proteger da chuva. Pouco depois, chegou ao seu destino, o armazém da mercearia do Coxo Hector, localizado na 18ª rua. Atrás da cerca do local, durante a tempestade, 3 guardas jogavam cartas. Rei sabia que havia calculado tudo corretamente. Os vigias sempre apostavam nos dias chuvosos. Ele encontrou um buraco na cerca, passou sem dificuldade e se aproximou do armazém. Ali, começou a desmontar uma parte da parede de tijolos. A escuridão era intensa, mas ele não precisava de luz. Seus olhos viam a energia de mana no ar. Rei atraiu apenas os tipos de mana necessários, misturando-os com precisão. Essa arte exigia esforço e o deixava exausto, mas ele a praticara por tempo suficiente para dominá-la. Ele esticou a palma da mão, onde pequenas faíscas começaram a dançar no ar, formando uma chama vermelha. Ele não sabia exatamente como aquilo funcionava, mas praticando diversas vezes, aprendeu a controlar essa energia. No entanto, o mana vermelho sempre era o mais difícil de manipular. Seria isso por causa de suas emoções? Ele não sabia. Rei estava tão perdido em seus pensamentos que não percebeu o perigo se aproximando. De repente, um punhal voou em sua direção. Por sorte, a lâmina apenas roçou sua orelha, fincando-se na parede atrás dele. Seu coração acelerou. Ele havia sido descoberto. De dentro do armazém, os guardas gritaram: "Achamos a ratazana!" Era mais rápido do que Rei esperava. Alguém já estava escondido ali antes dele. Os guardas colocaram óculos de visão noturna e começaram a caçá-lo. Tem 3 deles, e eles sabem exatamente onde estou. Ele não esperava que os seguranças tivessem equipamentos tão avançados. Sem aviso, 3 punhais foram lançados contra ele. Rei abriu os olhos e, sem hesitar, saiu do esconderijo correndo em zigue-zague. Ele conseguiu desviar de todas as lâminas, deixando os guardas confusos. "Ele é rápido demais", gritou um deles. O primeiro guarda não teve tempo de reagir. Rei o acertou com um golpe no pescoço, fazendo-o desabar sobre as caixas de comida. Os outros 2 ficaram surpresos, incapazes de entender como ele conseguia enxergar na escuridão absoluta. Rei não perdeu tempo. Ele sabia ler as emoções e fluxos de mana das pessoas, então podia prever os ataques inimigos. O segundo guarda avançou com raiva, mas estava tão furioso que se tornou previsível. Rei usou isso contra ele. Ele saltou no ar, girou o corpo e acertou um chute certeiro, jogando o guarda para trás. O último guarda ficou paralisado pelo medo. Ele nem conseguiu reagir antes que Rei o atingisse em cheio, lançando-o pelo ar. Mesmo com equipamentos avançados, os 3 guardas não tiveram chance contra um jovem talentoso e especial. Quando Rei achou que a luta havia terminado, outro guarda entrou no galpão. Ele olhou em volta e viu os 3 seguranças caídos no chão. Seus olhos brilharam com um fogo vermelho intenso. "Então foi você, não é, maldito rato?", disse o novo inimigo. Rei reconheceu o homem imediatamente. Seu nome era Gami, um dos membros da gangue de Hector. Ele já havia cruzado o caminho de Rei antes, e agora parecia determinado a acertar as contas.